O cobertor de bebê lilás escorregou dos meus dedos quando as palavras de Rebeca me atingiram pelo telefone. Ele nasceu há 3 dias. Só pessoas especiais vieram conhecê-lo. Pessoas especiais. Fiquei na minha cozinha, cercado por 67 anos de memórias. Sentindo meus joelhos enfraquecerem. O sol da manhã entrando pelas minhas cortinas de renda. De repente ficou frio. A esposa de David, minha nora, tinha acabado de me dizer que eu não era especial o suficiente para conhecer meu primeiro neto. 3 dias. Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Mas eu ligava para o hospital todas as manhãs. Eles diziam que você não tinha. Trocamos de hospital no último minuto. O tom de Rebeca era firme, profissional, como se ela estivesse recusando um convite para jantar em vez de explicar por que ela havia escondido de mim o nascimento do meu neto. Vitória encontrou para nós uma suíte privativa melhor no Riverside Medical. Vitória, a mãe de Rebeca, é claro, a mulher que passou todo o nosso primeiro encontro examinando minha modesta casa com desdém mal disfarçado, fazendo perguntas incisivas sobre a profissão do meu falecido marido, minha pensão de professora, se eu havia considerado melhorar meu bairro. A mulher que sugeriu que eu poderia estar sobrecarregado pelos métodos modernos de criação de filhos. O David está aí? Consegui perguntar. Ele está ocupado com o bebê. Oliver está agitado. Oliver. Eles até escolheram o nome sem mim. Nós conversamos sobre nomes por meses. David prometeu me ligar assim que decidissem. Outra promessa quebrada, aparentemente. Posso pelo menos ver uma foto? As palavras tinham gosto de rendição na minha boca. Mandarei uma mais tarde. Preciso ir. A linha caiu. Afundei na velha cadeira de Robert, a mesma que eu havia guardado, apesar dos braços gastos, porque ela ainda tinha um leve cheiro de colônia dele. 4 anos desde que o câncer o levou. E agora eu estava perdendo David também. Atraído pelo dinheiro da família de sua esposa e suas sutis rejeições de tudo que eu representava. A foto chegou 2 horas depois e fiquei sem fôlego. Oliver era lindo. Dedinhos perfeitos, boca de botão de rosa, sono tranquilo. Mas quando dei zoom, meu treinamento de enfermagem entrou em ação. A pulseira do hospital em seu pulso impossivelmente pequeno estava parcialmente visível. Meus dedos tremiam enquanto eu aprimorava. Imagem. A data estava clara. 3 de outubro. Hoje foi 20 de outubro. Isso não foi há 3 dias. Isso foi há mais de 2 semanas. Estudei-a foto com mais cuidado. Outra coisa me incomodava. Algo além da mentira sobre o momento. A iluminação era suave, quase profissional. Atrás de Oliver, eu conseguia ver a borda do que parecia ser um berçário elegante. Não. Um quarto de hospital. Havia flores, dezenas delas, e taças de champanhe sobre uma mesa. Eles tiveram uma festa, uma celebração. Enquanto eu estava em casa tricotando cobertores para um neto, pensei que ele ainda estivesse no útero. Meu telefone tocou. Davi. Oi, mãe. Sua voz soava cansada e distante. Rebeca disse que você ligou. David, querido, por que você não me contou que Oliver nasceu? Tudo aconteceu tão rápido. A mentira veio muito rápido, muito ensaiada. A mãe da Rebeca já tinha tudo organizado. E eu não queria te estressar com a pressa. 2 semanas não é pressa, David. É uma decisão. O silêncio se estendeu entre nós, preenchido com tudo que não estávamos dizendo. Posso encontrá-lo amanhã? Mantive minha voz suave, mesmo quando meu coração estava partido. Eu poderia trazer o cobertor que fiz. Aquele com os elefantinhos que você amava quando era bebê. Rebeca acha que devemos esperar. Deixar Oliver se acostumar com a rotina primeiro. Uma rotina? Repeti a palavra, sentindo seu amargor. Claro, mãe, não seja assim. Tipo o que, David? Como uma avó que quer conhecer o neto. Vitória diz que ele se conteve, mas o estrago já estava feito. O que Vitória diz? Nada. Olha, eu tenho que ir. Oliver está chorando. Outra mentira. Não ouvi nenhum choro ao fundo, apenas o som abafado de vozes e o que poderia ser música de festa. Eles estavam tendo outra comemoração? Mais um encontro de pessoas especiais. David, espere. Segurei o telefone com mais força. A foto que a Rebeca enviou. Tem alguma coisa.
Mas eu me contive. Aquilo que estava me incomodando de repente se cristalizou. O cabelo de Oliver, visível em mechas suaves contra o cobertor branco, refletia a luz de uma maneira particular. Era ruivo, não castanho avermelhado nem loiro avermelhado, mas distintamente, inconfundivelmente ruivo. David tinha o cabelo preto azeviche do pai, grosso e liso. O da Rebecca foi o mesmo. Certa vez, ouvi a mãe dela se gabar da herança italiana pura da família, com cabelos escuros há gerações. Alguma coisa o que, mãe? Nada, respondi baixinho. Só que ele é lindo. Sim. A voz de David suavizou um pouco. Ele é. Depois que desliguei, fiquei olhando para a foto até meus olhos arderem. 2 semanas de mentiras. Um neto com cabelo impossível. Um filho que não conseguia nem me olhar nos olhos pelo telefone. Peguei meus antigos livros didáticos de enfermagem da prateleira, aqueles que guardei durante 35 anos de aposentadoria. Genética, tipos sanguíneos, características hereditárias. O cabelo ruivo é recessivo. Ambos os pais precisam carregar o gene. Na minha cozinha, cercada por fotos da infância de cabelos pretos de David, comecei a entender que o isolamento do nascimento de Oliver poderia ser o menor dos segredos que a esposa do meu filho estava guardando. O cobertor lilás estava esquecido no chão, seus elefantes cuidadosamente costurados marchando para lugar nenhum. 3 dias depois daquele telefonema, dirigi até a casa de David sem ser convidado. A chuva de outubro batia no meu para-brisa enquanto eu navegava pelas ruas arborizadas de Brooklyn. Cada mansão mais imponente que a anterior. Eles se mudaram para cá no ano passado, cortesia da ajuda de Vitória com investimentos. Um detalhe que me incomodava ainda mais agora que eu sabia que eles estavam planejando uma família enquanto aceitavam o dinheiro dela. Estacionei em frente à casa colonial deles e fiquei observando a casa por um momento. O Mercedes branco de Rebecca estava estacionado na garagem ao lado do BMW de David, presente de formatura de Vitória para ambos. As cortinas estavam bem fechadas. Apesar do horário da tarde. Minha batida ecoou muito alto na porta de Mogno. David respondeu, e o choque em seu rosto me disse tudo. Mãe, o que você está fazendo aqui? Eu trouxe suprimentos. Levantei o saco de caçarolas congeladas que havia preparado, minha desculpa para aparecer. Lembro-me de como foram difíceis aquelas primeiras semanas. Ele bloqueou a porta sem se mover para o lado. Meu filho, que costumava correr para os meus braços depois da escola, que me ligava 3 vezes por semana até se casar com Rebecca, ficou ali como um estranho guardando uma fortaleza. Este não é um bom momento. Aparentemente nunca é um bom momento. Mantive a voz suave, mas meus olhos fixaram-se nos dele. 17 dias, David, seu filho está vivo há 17 dias. Mãe, por favor. Quem é? Rebecca apareceu atrás dele, com Oliver em seus braços. Ela ainda estava de pijama de seda às 2 horas da tarde, com o cabelo normalmente perfeito e sujo, mas foi Oliver quem chamou minha atenção. Aquele cabelo ruivo era ainda mais impressionante pessoalmente, refletindo a luz do corredor como cobre fiado. Seu rosto era pálido, quase translúcido, com feições que não pareciam pertencer a nenhum dos pais. Quando ele abriu os olhos brevemente, eles eram de um azul claro e brilhante. Não o castanho de David, nem o castanho de Rebecca. Marta. A voz de Rebecca poderia ter embaçado janelas. Não estávamos esperando você. Avós raramente precisam de convites. Dei um passo à frente e David não teve escolha a não ser me deixar entrar. Posso segurá-lo? Rebecca agarrou Oliver com mais força. Ele acabou de comer. Não quero que o empurrem. Eu criei David sem empurrá-lo até a morte. Coloquei minhas malas no chão e estendi meus braços. Por favor. No momento em que Oliver se acomodou em meu peito, eu senti aquele amor instantâneo e avassalador que desafia a lógica. Ele era quentinho e perfeito, emitindo aqueles pequenos sons de fungada típicos dos recém-nascidos. Seus dedos minúsculos envolveram os meus com uma força surpreendente. Mais de perto, as diferenças eram ainda mais pronunciadas. O formato do seu nariz, a posição das suas orelhas, até mesmo a maneira como ele se movia. Nada familiar,
Nada de David e nada da nossa família. Ele é lindo, eu disse ponto porque ele era, e porque a verdade do que eu suspeitava era terrível demais para ser dita. Esses cachos ruivos são surpreendentes. Rebecca ficou rígida. O tio-avô do David era ruivo. O tio Tony. Quase ri. Tony ficou careca aos 30 anos e foi adotado. Bem, a genética é imprevisível. A voz de Vitória veio da escada. Ela desceu como realeza, concedendo uma audiência perfeitamente cantada até mesmo em casa. A avó de Rebecca tinha cabelos castanhos. Achei que você tivesse dito que sua família era puramente italiana, com cabelos pretos há gerações. As palavras escaparam antes que eu pudesse impedi-las. O quarto ficou frio. Acho que você deveria ir, disse Vitória, como se aquela fosse sua casa. O que, considerando quem pagou por isso, talvez fosse. Acabei de chegar. Não vi meu neto. Oliver precisa tirar uma soneca. Rebecca interrompeu, tirando-o dos meus braços. E precisamos respeitar a agenda dele. Claro, levantei-me lentamente, meus joelhos protestando. Quando seria um momento melhor? Amanhã? Neste fim de semana? Nós ligaremos para você, disse David, sem me olhar nos olhos. Você vem dizendo isso há 17 dias. Mãe. Sua voz continha um aviso que eu nunca tinha ouvido antes. Por favor. Olhei para meu filho. Realmente olhou para ele. Olheiras sombreavam seus olhos. A camisa dele estava do avesso. Ele havia perdido peso. Seu rosto estava magro, como se denunciasse noite sem dormir e preocupação constante. Mas havia algo mais também. Medo, confusão. David, querido, você está bem? Ele está bem, Rebecca respondeu por ele. Estamos todos bem. Só precisamos de espaço para criar laços familiares. Uma família que aparentemente não me inclui. Não foi David quem começou, mas Vitória o interrompeu. Marta, você criou seu filho. Agora deixe que Rebecca crie o dela. Os tempos mudaram. A criação de filhos moderna não precisa da interferência das avós que realmente criam os filhos. Virei-me para encará-la completamente em vez de olhar para as avós que contratavam babás. O rosto de Vitória ficou vermelho. Como você ousa? Como ouso o quê? Querer conhecer meu neto? Perceber que você isolou meu filho da família dele? Perguntar por que um bebê que supostamente nasceu há 3 dias tem uma pulseira de hospital datada de mais de 2 semanas? O silêncio era ensurdecedor. Rebecca segurou Oliver com muita força. Ele começou a ficar agitado. O rosto de David ficou pálido. Você precisa ir embora, Vitória disse calmamente. Perigosamente agora. Peguei minha bolsa, com as mãos surpreendentemente firmes. Na porta. Virei-me para David. Eu te amo, eu disse simplesmente. Estou aqui quando você precisar de mim. Quando estiver pronto para me contar o que realmente está acontecendo. Sua boca abriu, fechou, abriu novamente. Por um momento, vi meu garotinho em seus olhos. Assustado e querendo sua mãe. Então Rebecca mudou Oliver em seus braços e o feitiço se quebrou. Adeus, mãe. A porta se fechou com uma finalidade que ecoou em meus ossos. Fiquei sentado no meu carro por um longo momento, com a chuva batendo no teto, olhando para a casa onde morava o meu filho e um neto que talvez nem fosse meu neto. Peguei meu telefone e naveguei pelos meus contatos até encontrar Patrícia Endres, uma velha amiga dos meus tempos de enfermeira que agora trabalhava em testes médicos particulares. Patty, é a Marta. Preciso de um favor. Um favor discreto. 6 semanas se passaram em um silêncio agonizante. 6 semanas de chamadas não atendidas, mensagens ignoradas e cartões de aniversário para Oliver devolvidos sem abrir. Comecei a passar pela casa deles em momentos diferentes só para dar uma olhada neles. Patético talvez, mas a tristeza faz de todos nós tolos. Então meu telefone tocou às 3 horas da manhã de uma noite de dezembro. A voz de David estava rouca e em pânico. Mãe, preciso de você. Estamos no Hospital Geral de Massachusetts. Oliver está doente. Muito doente e eu não sei o que fazer. Eu estava vestido e dirigindo antes que ele terminasse de falar. As estradas estavam geladas, perigosas.
Mas nada poderia me manter longe. Eu os encontrei no pronto-socorro pediátrico. David andava de um lado para o outro enquanto Rebecca permanecia sentada, impassível, com Oliver mole em seus braços. O que aconteceu? Ele está pálido há dias. David passou as mãos pelos cabelos, dormindo o tempo todo. Hoje à noite, ele não acordou para mamar. Sua respiração era superficial e sua voz falhava. Mudei-me para Oliver imediatamente. Minhas décadas de enfermagem começaram a valer quando o avaliei. Pálido não era a palavra. Ele estava quase grisalho. Sua respiração era rápida e superficial. Quando puxei delicadamente sua pálpebra para baixo, a parte interna estava quase branca. Ele fez testes de anemia? Eles estão fazendo testes agora, disse Rebecca sem olhar para mim. O médico pessoal de Vitória está a caminho. O médico da Vitória? Virei-me para David. Onde está o Dr. Morrison? Seu pediatra? Nós trocamos, David murmurou. Vitória conhecia alguém melhor. Antes que eu pudesse responder, um jovem morador apareceu. Senhor e senhora Collins, temos os resultados dos exames de sangue. Nós nos amontoamos em uma pequena sala de consulta. O rosto do médico estava sério. Oliver tem anemia grave. Sua hemoglobina está criticamente baixa. Ele precisa de uma transfusão imediatamente. Então faça isso, Rebecca retrucou. Precisaremos testar os membros da família primeiro para encontrar a melhor combinação. É o protocolo, especialmente com bebês. Os pais primeiro, depois a família extensa se necessário. Primeiro tiraram o sangue de Rebecca e depois o de Davi. Eu também ofereci o meu. Esperamos em silêncio sufocante enquanto eles realizavam os testes de compatibilidade. Vitória chegou com seu médico, que imediatamente começou a questionar os procedimentos do hospital, até que eu disse a ele para sentar e deixá-los agir. O morador retornou parecendo confuso. Preciso discutir algo com vocês em particular, senhor e senhora Collins. O que você tiver a dizer, pode dizer na frente da família, disse David, com a exaustão o deixando ousado. O médico hesitou. Nenhuma das amostras da família é compatível. Acontece às vezes, mas bem, é incomum que nenhum dos pais seja compatível. Precisaremos procurar no banco de sangue. Meu cérebro de enfermagem começou a calcular antes que meu coração pudesse interferir. Incompatibilidade de tipo sanguíneo entre pais e filho. Possível, mas combinado com o cabelo ruivo, as características desconhecidas. David parecia estar processando a mesma informação. Como assim, nenhum de nós combina? Como isso é possível? Os tipos sanguíneos podem ser complexos, disse o médico cuidadosamente. Às vezes não é complexo, interrompi, com a voz firme apesar do coração acelerado. É genética. David, qual é o seu tipo sanguíneo? O positivo. O teste da Rebecca deu positivo. Nos disseram durante a gravidez. E o do Oliver? O médico olhou para seu prontuário. B positivo. A sala ficou em silêncio. Até Vitória parou de reclamar. Isso é impossível, eu disse baixinho. 2 pais O positivo não podem ter um filho B positivo. 1 e 1 A também não podem. David se virou para Rebecca lenta e mecanicamente. O que isso significa? O rosto de Rebecca ficou branco. Deve haver um erro. Execute o teste novamente. Fizemos o teste 3 vezes, disse o médico, desconfortável. Vou deixar vocês discutirem isso. Estamos iniciando a transfusão universal agora. Oliver vai ficar bem. Depois que ele saiu, o silêncio foi ensurdecedor. David olhou fixamente para Rebecca, que não o olhava nos olhos. Vitória começou a falar, mas eu levantei a mão. Rebecca, eu disse, surpresa com o quão calma eu parecia. Oliver precisa do histórico médico do pai biológico. Não se trata de julgamento agora. Trata-se de salvar a vida dele. Não sei o que você está insinuando. Pare. A voz de David estava vazia. Pare com esse cabelo ruivo. Mamãe ficava tentando me contar sobre o cabelo ruivo. Rebecca começou a chorar. Não lágrimas delicadas, mas soluços feios e ofegantes. Desculpe. Sinto muito mesmo. Foi só uma vez. Quem? As mãos de David estavam tremendo. Quem é ele? Connor M. Sebride, ela sussurrou.
Do meu escritório foi durante aquela conferência em setembro, quando você estava viajando tanto. Eu estava sozinho e solitário. A risada de David era amarga. Estávamos tentando ter um bebê há 3 anos e você estava sozinho. Simplesmente aconteceu. E então, quando descobri que estava grávida na hora certa, pensei que fosse sua. Eu queria que fosse sua. Mas você sabia, eu disse, quando ele nasceu ruivo, você sabia. Ela sentiu miserável. Connor é ruivo, mas é casado e tem filhos. Quando contei que estava grávida, ele foi transferido para o escritório de Londres. Vitória finalmente encontrou sua voz. Rebecca querida, você não precisa. Ela sabia. David virou-se para sua sogra. É por isso que o nascimento secreto. É por isso que você manteve minha mãe longe. Vocês dois sabiam. Vitória levantou o queixo. Eu estava protegendo minha filha das consequências. Fiquei de pé, com as pernas surpreendentemente firmes. Da verdade, a porta se abriu. Uma enfermeira apareceu. A transfusão está indo bem. Ele já parece melhor. Mas o médico quer discutir o tratamento atual dele. Esse tipo de anemia pode ser hereditário. Hereditário de um pai que não conhecíamos e cujo histórico médico era uma tela em branco. David caminhou até a janela e olhou para a cidade escura. Preciso das informações médicas do Connor. Tudo. Histórico familiar, condições genéticas, tudo. David, por favor. Rebecca estendeu a mão para ele. Mas ele se afastou. Não para você. Não para mim, para Oliver. Ele se virou para mim e eu vi meu filho novamente ferido, quebrado, mas ainda de pé. Mãe, você me ajuda? Eu não sei como fazer isso. Fui até ele e o puxei para meus braços como quando ele era pequeno. Sempre, querida. Sempre. Atrás de nós, Rebecca soluçava enquanto Vitória fazia ligações frenéticas, provavelmente para advogados. Mas naquele momento, tudo o que importava era a cabeça de David no meu ombro e um bebê no corredor que precisava que fossemos mais fortes do que nossos corações partidos. Oliver se recuperou, lenta mas firmemente. Após 3 dias no hospital, eles o mandaram para casa com suplementos de ferro e consultas semanais de monitoramento. David se mudou para meu quarto de hóspedes na mesma noite, chegando com 2 malas e olhos que não paravam de ser lidos desde a revelação. Ela continua ligando, ele disse, olhando para o telefone enquanto ele acendia novamente com o nome de Rebecca. Chorar, pedir desculpas, como se estivesse arrependido. Muda o DNA. Fiz chá para ele, camomila com mel, a mesma receita que eu usava quando ele era pequeno e não conseguia dormir. Você precisa falar com ela eventualmente. Há decisões a tomar. Eu sei. Ele colocou o telefone de lado. Mãe, preciso ter certeza. Certeza oficial. Podemos fazer um teste de DNA? Eu já tinha pesquisado sobre isso. Patrícia havia recomendado um laboratório particular discreto. Totalmente confidencial. Eu tenho um kit. Só precisamos de amostras. E o seu? Olivers. Como pegamos Oliver sem que Rebecca saiba? Você tem visita amanhã, não é? Ele assentiu. Vitória havia organizado tudo por meio de advogados com uma eficiência assustadora. Em dias alternados, 4 horas. Supervisionado por uma enfermeira contratada por Rebecca. A mulher que havia escondido meu neto de mim agora controlava quando seu pai podia vê-lo. Um cotonete na bochecha leva segundos, eu disse. Durante a troca de fraldas, quando você está sozinha com ele, as mãos de David tremiam enquanto ele segurava o chá. E se o teste confirmar? E se ele realmente não for meu? Então você decide que tipo de homem você quer ser. No dia seguinte, esperamos na minha sala de estar pela visita de David. Ele ficava olhando o relógio, ajeitando a camisa, tão nervoso quanto em um primeiro encontro. Quando ele foi para a casa da Rebecca, dei a ele o kit de DNA escondido na bolsa de fraldas. Ele retornou 4 horas depois com a amostra e uma expressão quebrada. Ela tinha a foto do Connor no celular, ele disse. Ela estava mostrando para a enfermeira, dizendo que Oliver tem o nariz, os olhos. Ela já está reescrevendo a história como se eu nunca tivesse existido. Enviamos as amostras durante a noite.
Patrícia os agilizou. Resultados em 72 horas em vez das habituais 2 semanas. Aqueles 3 dias se estenderam como bala de goma desfiada. David mal comia, mal dormia. Eu o encontrei uma noite, às 3 da manhã, olhando para as fotos do hospital de Oliver. Eu o amei no momento em que o vi, ele sussurrou. Mesmo com o cabelo ruivo, mesmo quando algo parecia estranho. Eu o amava. Como faço para parar? Talvez você não precise, eu disse cuidadosamente. Como posso criar o filho de outro homem? Olhe para ele todos os dias e veja a traição de Rebecca. Você não estaria olhando para a traição de Rebecca. Estaria olhando para Oliver. Os resultados chegaram por e-mail na manhã de sexta-feira. O laptop de David estava entre nós na mesa da cozinha, com a mensagem fechada brilhando na tela. Seu dedo pairou sobre o mouse. Seja lá o que for, eu disse a ele. Nós lidamos com isso juntos. Ele clicou. Probabilidade de paternidade. 0,0%. Os números ficaram borrados enquanto David olhava para eles. 0. Nenhuma fração de chance. Nem talvez. 0. Ele fechou o laptop silenciosamente, foi até o banheiro e eu o ouvi vomitando. Quando ele voltou, seu rosto estava cinza, mas composto. Preciso ver o advogado. Definir os termos. David, eu não posso, mãe. Não posso fingir que ele é meu. Não posso olhar para ele e não ver Connor McBride, seja ele quem for. Não posso. Sua voz falhou. Mas naquela tarde, quando o telefone dele tocou e a enfermeira disse que Oliver havia sido readmitido com sintomas preocupantes, David estava no carro antes que eu pudesse pegar meu casaco. Achei que não conseguiria, eu disse enquanto corríamos para o hospital. Isso é diferente. Ele está doente. Encontramos o caos. A anemia de Oliver piorou repentinamente. Rebecca ficou histérica. Vitória estava gritando com os médicos. E no meio de tudo isso, estava esse pequeno bebê lutando para respirar. Onde está Connor? David perguntou friamente a Rebecca. Onde está o pai dele? Londres, ela soluçou. A esposa dele não sabe. Ele não pode. Então Oliver tem um pai que não quer vir. E David se conteve. O que ele precisa? Outra transfusão, mas precisamos do histórico médico. O médico explicou. A anemia pode ser hereditária. Sem as informações do pai biológico, vou descobrir, disse David. Me dê o número do Connor. Você não pode. Rebecca engasgou. Sua esposa, sua família. Não dou a mínima para a família dele. Me importo com o David. Ele se pegou de novo, mas todos nós ouvimos o que ele quase disse. Só me dá um número. David precisou de 3 ligações para falar com Connor em Londres. Vi meu filho se tornar alguém que eu nunca tinha visto. Frio, metódico e implacável. Não me importo com seu casamento, ele disse a Connor no viva voz. Não me importo com a sua reputação. Tem um bebê aqui que precisa do seu histórico médico, senão ele pode morrer. Seu filho, McBride, seu filho biológico. O silêncio do outro lado da linha se estendeu até que Connor finalmente falou. Seu sotaque irlandês está carregado de emoção. Meu pai tinha esferocitose hereditária. Ela causa anemia grave em bebês. Eu também tive. Precisei remover meu baço quando tinha 5 anos. David repassou a informação aos médicos, que imediatamente ajustaram seu plano de tratamento. Em poucas horas, Oliver estava se estabilizando. O alívio na sala era palpável, mas David ficou de lado, observando Rebecca segurar Oliver com uma expressão que não consegui decifrar. Obrigada, Rebecca sussurrou para ele. Eu não fiz isso por você. Eu sei, mas mesmo assim, vou pedir o divórcio na segunda-feira. Meu advogado entrará em contato com o seu. E o Oliver? David olhou para o bebê por um longo momento. Ele tem um pai. Não sou eu. Mas ele ficou até que Oliver estivesse estável. Fiquei a noite toda verificando monitores, fazendo perguntas e me certificando de que o tratamento estava funcionando. E quando Oliver abriu os olhos e pareceu focar no rosto de David, a compostura do meu filho finalmente desapareceu. Não é justo, ele sussurrou para mim no corredor. Eu deveria ser o pai dele. Os papéis do divórcio foram protocolados na segunda-feira seguinte. A advogada de David, filha de Patrícia, na verdade,
Afiada como uma lâmina e 2 vezes mais cortante, fazia o advogado de Rebecca parecer um estudante de direito novato. Em uma semana, tínhamos um acordo preliminar que o dinheiro de Vitória não poderia contestar. A casa foi comprada durante o casamento, explicou o advogado. Massachusetts é um estado com distribuição equitativa. Além disso, temos evidências de infidelidade. Mas David surpreendeu a todos. Não quero a casa. Não quero pensão alimentícia. Só quero que isso acabe. O que ele queria inexplicavelmente para todos, menos para mim, era garantir cuidados médicos para Oliver por 3 meses. Apenas até que ele se estabilizasse. Ele disse. Até que a espirroitose seja controlada. Rebecca chorou quando ouviu. David, eu não mereço. Você não, ele concordou. Mas Oliver não escolheu nada disso. Nós fizemos um acordo. David e eu ajudaríamos Oliver com seus cuidados durante sua recuperação, consultas médicas, tratamentos. A fórmula especializada de que ele precisava 3 meses nem mais, nem menos. Tempo suficiente para garantir que ele estava saudável. Não o suficiente para formar laços mais profundos. Pelo menos esse era o plano. Na primeira semana, observei David ficar rígido durante as consultas de Oliver, falando apenas com os médicos. Mas quando Oliver teve uma reação à medicação e passou 6 horas gritando, foi David quem o levou até minha casa às 2 horas da manhã, cantarolando a canção de ninar que Robert costumava cantar. Você está se apegando, avisei gentilmente. Estou sendo decente. Há uma diferença. Rebecca começou a mostrar quem realmente é na segunda semana. Ela deixava Oliver em seus compromissos e desaparecia por horas só para pegar um café, ela dizia, voltando com sacolas de compras da Nevury Street. Vitória foi pior. Ela contratou uma enfermeira noturna para que Rebecca pudesse se recuperar do trauma. O trauma de suas próprias mentiras, disse David amargamente, verificando a temperatura de Oliver pela 3ª vez naquele dia. A 3ª semana trouxe Connor de volta de Londres temporariamente. Secretamente, Rebecca nos pediu para ficar com Oliver por um fim de semana inteiro, enquanto ela resolvia as coisas. Ela não sabia que eu havia encontrá-lo no Marriott no centro da cidade. Ela também não sabia que a filha de Patrícia tinha um investigador particular documentando tudo. Ela ainda está saindo com ele, disse David categoricamente quando contei a ele, enquanto sua esposa estava em Londres com seus 3 filhos. Isso importa agora? Não, mas confirma com que tipo de pessoa me casei. A saúde de Oliver melhorou drasticamente com o tratamento adequado. Na 4ª semana, sua cor estava normal e sua energia estava retornando. Ele começou a sorrir, sorrisos de verdade, não apenas gases. E apesar dos melhores esforços de David, aqueles sorrisos eram frequentemente direcionados a ele. Ele conhece sua voz, eu disse uma tarde, observando Oliver se virar para a risada de David. Bebês respondem a sons familiares. Não é nada pessoal, mas suas mãos foram gentis enquanto ele ajustava o cobertor de Oliver, aquele que eu havia tricotado com os elefantes. De alguma forma, tornou-se o favorito de Oliver. A 6ª semana trouxe revelações. Rebecca ligou, histérica de novo. Mas não sobre Oliver. A esposa de Connors descobriu. Ela está entrando com o pedido de divórcio e me citando no processo. Vitória está tão brava. Ela diz que isso vai arruinar nossa reputação. Ela quer que eu negue tudo. Você tem um bebê com cabelo ruivo no DNA. David apontou um pouco tarde para negações. Vitória diz que podemos alegar que foi por inseminação artificial que você era infértil. A audácia nos deixou sem palavras. Ela quer que eu minta para proteger você. David finalmente conseguiu depois de tudo. Por favor, David. Pelo bem de Oliver, ele não merece crescer com esse escândalo. Oliver merece uma mãe que assuma a responsabilidade por suas escolhas. Rebecca desligou. Uma hora depois, Vitória ligou, oferecendo a David $50.000 para apoiar a história da inseminação artificial. Adeus, Vitória, foi tudo que ele disse. Na semana 8, a rotina parecia perigosamente normal. David sabia o horário de alimentação de Oliver,
Sua posição favorita para dormir, a temperatura exata para seu banho. Eu peguei comprando fraldas em grandes quantidades e devolvendo-as no dia seguinte. 3 meses. Ele continuava dizendo. Concordamos em 3 meses. A semana 10 trouxe a esposa de Connors à nossa porta. Aileen M. Sebride era tudo que Rebecca não era. Direto, honesto, ferido, mas digno. Ela segurava uma pasta de documentos. Achei que você deveria saber a verdade sobre meu marido, ela disse. Este não é o primeiro caso dele. Teve outra filha há 2 anos na Califórnia. Ele paga pensão, mas nunca viu. David absorveu isso silenciosamente. Por que você está me contando isso? Porque a Rebecca se acha especial. Ela acha que ele vai me deixar por ela. Mas o Connor não vai embora. Ele simplesmente parte para a próxima mulher estúpida o suficiente para acreditar nele. Depois que ela saiu, David ficou olhando para Oliver dormindo em seu pula-pula. Ele vai abandoná-lo, disse ele calmamente. Connor talvez mande dinheiro, mas nunca será pai, assim como não foi para a garotinha na Califórnia. Isso não é sua responsabilidade. Eu sei, mas a mão dele se estendeu, alisando o cabelo ruivo de Oliver. Eu sei. Na semana 11, Rebecca anunciou que estava se mudando para Nova York para um novo começo. Vitória tem um apartamento lá. Com Oliver? Claro, com Oliver. O rosto de David ficou cuidadosamente inexpressivo. Quando? Mês que vem. Depois que nosso contrato de 3 meses terminar. Naquela noite encontrei David no quarto do Oliver, aquele que juramos que não iríamos montar completamente. De qualquer forma, ele montou o berço e pendurou o móbile com elefantes que combinavam com o cobertor. Não posso ser o pai dele, disse ele sem se virar. Mas não posso deixá-lo crescer pensando que ninguém lutou por ele também. Então, o que você faz? Eu não sei, mãe. Eu simplesmente não sei. A semana 12 chegou como uma contagem regressiva que ninguém queria. Oliver estava prosperando, saudável, alerta e começando a balbuciar. Sua última consulta médica confirmou o que sabíamos. Ele estava fora de perigo. Então terminamos, disse David para Rebecca enquanto ela recolhia as coisas de Oliver. Obrigada, ela disse calmamente. Para tudo. Eu sei que você não precisava. Eu fiz isso por ele. Eu sei. Isso torna tudo ainda mais difícil. Ela parou. Connor não vai voltar. A esposa dele venceu. Acho que a esposa dele não venceu. Ninguém vence aqui. Rebecca levantou Oliver e ele imediatamente começou a chorar, voltando a se aproximar de David. Nós todos congelamos. Ele não me conhece mais, sussurrou Rebecca. Meu próprio filho não me conhece. David se virou, mas não antes de ouvir seu rosto desmoronar. 3 meses tentando não amar um filho que não era dele. 3 meses de fracasso. Rebecca ficou exatamente uma semana em Nova York antes da ligação começar. Estou chorando, ela disse, com a voz rouca de exaustão. Ele não toma mamadeira, não dorme. Os médicos dizem que ele está saudável, mas está se adaptando, disse David friamente. Deu um tempo, mas eu pude ver a tensão em seus ombros. Do jeito que sua mão agarrou o telefone naquela noite. Ele não dormiu. Encontrei-o às 3 horas da manhã lendo revistas médicas sobre distúrbios de apego infantil. Ela nem sabe a agenda dele, ele murmurou. Não sabe que precisa do cobertor de elefante para dormir? Que gosta da fórmula um pouco mais quente do que o recomendado? Que se acalma quando você faz círculos nas costas dele? David, eu sei, mãe. Ele não é meu. Eu sei. O terceiro dia trouxe uma chamada do Facetime. Rebecca parecia abatida, com seu cabelo normalmente perfeito preso em um coque bagunçado. Oliver gritando ao fundo. Por favor, ela implorou. Só me diga o que fazer. David pegou o telefone com relutância. Mostre-me como você o está segurando. Durante 20 minutos, ele a orientou sobre a rotina de Oliver para dormir. Quando o bebê finalmente se acalmou, Rebecca começou a chorar. Sou a mãe dele. Por que não conheço meu próprio filho? Porque você estava fazendo compras na Nevere Street enquanto cuidávamos da recuperação dele, disse David, não de forma indelicada, mas honestamente, porque a enfermeira noturna de Vitória fazia a parte difícil. Fiquei impressionado.
Você estava ausente, mas ele não desligou. Quando Oliver começou a ficar agitado novamente 1 hora depois, David a orientou. Isso se tornou o padrão deles. Ligações diárias de crise que David jurou que pararia de atender, mas nunca o fez. Vitória, enquanto isso, estava piorando as coisas. Ela contratou uma babá em Nova York que insistiu em treinar um bebê de 4 meses para dormir. Deixe-o chorar, ela aconselhou enquanto Oliver gritava por horas. Isso é bárbaro, eu disse a David depois da última ligação de pânico de Rebecca. Ele é muito jovem para esse método. Não é problema meu, disse David. Mas ele já estava enviando mensagens de texto para Rebecca com instruções detalhadas sobre alternativas graduais de treinamento do sono. 2 semanas depois do início do experimento em Nova York, Connor reapareceu. Não pessoalmente. Ele era covarde demais para isso. Mas, por meio de seu advogado, ele queria estabelecer a paternidade oficialmente e estabelecer uma pensão alimentícia mínima. O problema? Ele não queria nenhuma visita, nenhum contato, nenhum reconhecimento da existência de Oliver. Ele quer me pagar, Rebecca nos disse, soluçando pelo facetime, como se Oliver tivesse algum erro que ele pudesse arquivar. A ironia não passou despercebida por nenhum de nós. Ela escondeu Oliver de nós, e agora seu pai biológico estava se escondendo dele. Assine os papéis, aconselhou David. Pelo menos Oliver terá apoio financeiro. É só isso que ele merece? Dinheiro? O maxilar de David ficou tenso. Faça essa pergunta a si mesma, Rebecca. Você tinha todas as respostas há 3 meses. Mas naquela noite, ele ligou para seu advogado. Hipoteticamente, ele disse: o que seria necessário para que um pai não biológico mantivesse alguma forma de direito de contato? Eu vi meu filho se torturar, dividido entre a criança que ele aprendeu a amar e a traição que o criou. Enquanto isso, Rebecca estava desmoronando de forma espetacular. Vitória me ligou diretamente. Uma primeira vez. Ela não pode fazer isso. Ela admitiu que sua superioridade habitual foi substituída por algo parecido com pânico. Rebecca sempre precisou de estrutura de apoio. Achei que a enfermeira seria suficiente, mas Oliver quer que ela pare. Oliver quer David. Eu terminei. É um absurdo. A criança mal o conhece. 3 meses de cuidados diários não significam apenas conhecer Vitória. Bem, o que você sugere? David deixou claro. Apenas 3 meses. Naquela noite, encontrei David procurando apartamentos online. A venda da casa acontece na semana que vem, ele explicou. Preciso do meu próprio lugar. Você poderia ficar aqui mais tempo. Não, mãe. Preciso seguir em frente. Oliver está em Nova York. Rebecca está lidando com o abandono de Connor, e eu preciso parar. Ele fez uma pausa. Preciso parar de esperar ligações sobre um bebê que não é meu. Mas as ligações continuaram chegando. Rebecca ficou impressionada. Vitória exigiu até mesmo do pediatra de Nova York que estivesse preocupado com o fracasso de Oliver em prosperar. Ele está perdendo peso, disse o médico a David logo após Rebecca dar permissão. Não é perigoso, mas é preocupante. Ele também está mostrando sinais de depressão. Bebês não podem ficar deprimidos, argumentou David. Eles podem sofrer com a interrupção do apego. Ele está de luto. David desligou e deu um soco na parede, deixando um buraco que eu teria que tapar depois. Isso é loucura. Ele está de luto. Ele tem 4 meses. Ele está de luto por você, eu disse gentilmente. Não pode ser. Eu não sou ninguém para ele. Sou só um cara que ajudou por 3 meses. Foi você quem o ajudou a superar a dor, o alimentou às 3 da manhã e o fez dormir em uma canção. Esse não é qualquer um, David. Mas eu não sou o pai dele. A biologia não determina o amor, querida. Você mais do que ninguém deveria saber disso. Ele olhou para mim bruscamente. O que você quer dizer? Peguei um velho álbum de fotos aberto em uma página que ele provavelmente tinha esquecido. David aos 2 anos, nos braços do meu irmão Tommy, que morou conosco por 1 ano durante a infância de David. Você o chamou de Dada por 6 meses, eu disse baixinho. Deixava seu pai louco. Mas o Tommy era quem ficava em casa durante o dia, enquanto o papai trabalhava e eu fazia o turno da noite.
A biologia não importava para você naquela época. O que aconteceu com o tio Tommy? Ele se casou, mudou-se para a Califórnia. Você chorou por semanas. Toquei a foto delicadamente. Mas você sobreviveu. Você se adaptou. Você esqueceu. Oliver não vai esquecer. Oliver é jovem o suficiente para isso. A questão é, você consegue? Antes que ele pudesse responder, seu telefone tocou. Rebeca novamente, mas dessa vez diferente, calma, decidida. Estou voltando para Boston, ela disse. Isso não está funcionando. Vitória está furiosa. Mas Oliver precisa, ela fez uma pausa. Ele precisa estar onde estava prosperando. Com você, David perguntou cuidadosamente. Conosco, corrigiu Rebeca. Eu sei que você disse 3 meses. Sei que não tenho o direito de perguntar, mas David, ele está morrendo por dentro, e eu também. Não consigo fazer isso sozinha. Você tem Vitória. Você tem dinheiro. Você tem enfermeiras. Eu não tenho você. A admissão pairou entre eles, crua e complicada. Eu não vou te aceitar de volta, Rebeca. Não estou pedindo isso. Estou pedindo para você considerar o que é melhor para Oliver. Depois que ela desligou, David ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ele tivesse adormecido. Finalmente, ele falou. Como posso continuar amando uma criança que representa a pior traição da minha vida? Você não, eu disse. Você o ama pelo que ele é, não pelo que ele representa. Isso é possível? Você já fazendo isso há 3 meses. David riu amargamente. E veja onde isso me levou. Sim, concordei. Veja onde isso te levou. Você salvou a vida dele, estabilizou a saúde dele e se tornou o pai que ele precisava quando o pai biológico fugiu. Isso não é lugar nenhum, David. É tudo. Rebeca voltou para Boston em uma manhã cinzenta de fevereiro, não para a casa em Grand Brooklyn que havia sido vendida, mas para um apartamento modesto em Cambridge. Vitória ficou tão chocada que se recusou a ajudar na mudança. E foi assim que me vi carregando caixas enquanto Rebeca lutava com a cadeirinha do Oliver. Eu posso fazer isso sozinha, ela insistiu, mexendo nas tiras. Claramente, eu disse secamente, consertando a instalação que ela havia estragado 3 vezes. David concordou em marcar uma reunião, apenas uma, para discutir os preparativos para o tratamento contínuo de Oliver. Ele foi claro. Ele não estava sendo copai, não estava brincando de pai, não estava fingindo que os últimos 4 meses não tinham acontecido, apenas garantindo o bem-estar de Oliver. Nós nos encontramos em um local neutro. Minha cozinha. Rebeca parecia exausta, suas roupas de grife foram substituídas por jeans práticos e um suéter manchado de leite. Oliver, agora com 5 meses de idade, estava alerta em seus braços, mas se virou imediatamente para a voz de David quando ele entrou. Não, disse David baixinho quando Oliver estendeu a mão para ele. Por favor, não. Mas o rosto de Oliver se contraiu, e a baleia que o seguiu foi de partir o coração. Sem pensar, David o pegou, e o choro parou instantaneamente. Oliver pressionou seu pequeno rosto contra o peito de David e suspirou, um som de puro contentamento que fez os olhos de Rebeca se encherem de lágrimas. É isso que eu quero dizer, ela sussurrou. Ele conhece você. Precisamos de limites, disse David, embora sua mão fosse gentil nas costas de Oliver. Claro, concordo. Ajudarei com consultas médicas. Nada mais. Ok. Eu não vou ficar de babá enquanto você sai com o Connor ou qualquer outra pessoa. Rebeca estremeceu. Connor se foi. O divórcio dele foi finalizado na semana passada. Ele se mudou para Singapura com uma mulher do escritório dele. Já? Aparentemente, ela também está grávida. A risada de Rebeca era amarga. Aileen estava certa. Ele não muda. Os braços de David se apertaram ao redor de Oliver, protetoramente. Então ele se recompôs e o devolveu. Oliver imediatamente começou a chorar novamente. Isso é cruel, disse Rebeca. Para todos nós, vocês deveriam ter pensado nisso antes. Eu sei o que fiz. A compostura de Rebeca finalmente cedeu. Eu sei que destruí tudo. Sei que Oliver não é seu, mas David, ele te ama, e você o ama, não é? O silêncio se estendeu até que eu não consegui mais suportar. Vou levar Oliver para a sala, eu disse.
tirando-o dos braços de Rebeca. Ele ficou agitado, mas se acalmou quando lhe dei seu cobertor de elefante. Da sala de estar, eu podia ouvi-los. Ouça-os de verdade. Pela primeira vez desde que tudo desmoronou. Adorei a ideia dele. David disse: meu filho, nossa família. Mas isso era mentira. Seu amor por ele não era mentira. Como você pode separar os dois? Eu não sei. Mas quando você o segurou agora há pouco, quando ele parou de chorar, não foi por minha causa, nem por Connor, nem por mentiras. Foi por você e Oliver. Ele vai me esquecer. Ele é jovem o suficiente. E se eu não quiser? Rebeca, não estou pedindo que você me perdoe. Não estou pedindo que me aceite de volta. Estou pedindo que você considere fazer parte da vida do Oliver de alguma forma. De qualquer forma. Como que? Tio David? Amigo da mamãe. O cara que foi feito de bobo. Como o único pai que se importou com ele. Ouvi uma cadeira raspando e passos se aproximando. A voz de David saiu estrangulada. Não posso ser o pai dele. Não sou o pai dele. Biologia não faz um pai. Connor é o pai biológico dele, e ele está em Singapura fazendo outro bebê que vai abandonar. Você ficou, mesmo sabendo da verdade. Você ficou por 3 meses. Nós concordamos. Os 3 meses acabaram. O que você quer agora? Eu não quero mais sofrer. As palavras explodiram dele. Quero olhar para ele e não ver sua traição. Quero amá-lo sem me sentir idiota. Quero que sua voz se quebre. Quero que ele seja meu. Ele pode ser. Como? Como ele pode ser meu se cada célula do seu corpo pertence a outro homem? Da mesma forma que você se tornou minha, disse Rebeca calmamente. Escolha. Eu escolhi você, David. Eu escolhi errado. Eu escolhi egoisticamente. Mas eu escolhi você para ser o pai do Oliver. E por 3 meses você o escolheu de volta. A questão é, você ainda o escolhe? Dei uma espiada pela esquina. Eles estavam em lados opostos da cozinha, o peso da confiança quebrada entre eles. Mas seus olhos estavam na mesma coisa. A foto que colei na minha geladeira de David dando a primeira mamadeira para Oliver no hospital. Preciso de tempo, David finalmente disse, para descobrir com o que eu poderia viver. Isso é justo e há muitas condições. Muitas delas. O que você precisar. E Rebeca? A voz de David era de aço. Se você mentir para mim de novo sobre qualquer coisa, mesmo algo pequeno, eu vou embora. Oliver nem vai se lembrar do meu nome. Eu entendo. David foi embora sem se despedir de Oliver, que chorou por 1 hora depois. Rebeca o acompanhou pela minha sala de estar, parecendo perdida. Não sei qual é a canção de ninar favorita dele, ela admitiu. David sempre dormia na hora certa durante esses 3 meses. Ensinei a ela a canção que Robert costumava cantar, a que David cantarolava inconscientemente. É sobre um pequeno barco, expliquei, navegando para casa em meio a tempestades. O pai de David cantou para ele? Todas as noites até os 12 anos, quando ele decidiu que era velho demais. Observei os olhos de Oliver se fecharem. David cantou para Oliver durante o tratamento. Mudou um pouco a letra, passou a ser sobre um pequeno elefante corajoso em vez de um barco. O rosto de Rebeca se contraiu. Eu tirei tudo dele. Não, eu disse firmemente. Você quebrou a confiança dele, destruiu seus sonhos de paternidade biológica. Mas você não levou tudo. O amor ainda está lá. Só precisa de novos termos. E se ele decidir que não pode? Então você cria o Oliver sozinha. Com toda a ajuda que eu puder dar, você ainda vai ajudar depois do que eu fiz com o seu filho. Olhei para Oliver, agora em paz, com o cabelo ruivo refletindo a luz do abajur. Aquele bebê não traiu ninguém. E David jamais me perdoaria se eu abandonasse uma criança necessitada, mesmo que não fosse dele. Mas você me odeia. Odeio o que você fez. Estou furiosa com as mentiras e a manipulação que me impedem de dar à luz Oliver. Encontrei seus olhos, mas o ódio é exaustivo, e Oliver precisa de algo melhor do que cuidadores exaustos. Naquela noite, David ligou. Passei de carro pelo apartamento dele só para conferir. As luzes estavam acesas, e ela estava passeando com ele, tentando fazê-lo dormir. Ela olhou, ele parou. Parecia que ela estava tentando. Ela é.
Não resolve nada. Não, mas é um começo. Mãe, e se eu deixá-lo voltar para a minha vida e algo acontecer? E se Rebecca conhecer alguém novo? E se Connor voltar? E se você perder a primeira palavra dele? Interrompi seus primeiros passos. E se Oliver crescer sabendo que seu pai biológico o abandonou e o homem que o amava foi embora? David ficou quieto por tanto tempo que pensei que ele tivesse desligado. A canção de ninar sobre o barco, ele finalmente disse: Você a ensinou a ela? Eu fiz. Mudei as palavras, fiz sobre um elefante. Eu sei que essa é a versão dele agora. A do elefante. Ela deveria saber disso. Você poderia contar a ela você mesmo. Talvez ele disse, talvez amanhã. Amanhã se passaram 3 dias antes que David finalmente ligasse para Rebecca. Não participei da conversa, mas os resultados foram claros. Uma reunião com um terapeuta familiar especializado em acordos complexos de custódia. Não faremos custódia, David me disse de antemão. Só preciso de estrutura e regras claras. A terapeuta, doutora Melanie Winters, era uma mulher pequena, de olhos gentis, que não vacilou quando David explicou a situação. Rebecca sentou-se em frente a ele. Oliver em um canguru aos seus pés, dormindo pacificamente. Então, você quer se envolver, mas não legalmente? Perguntou o Dr. Winters. Eu quero, David lutou. Quero ser tudo o que Oliver precisa, mas preciso de proteção contra mais mentiras, mudanças repentinas e para não me machucar novamente. Concluiu o Dr. Winters gentilmente. Sim, eles chegaram a um acordo. Não é legal. David recusou isso. Mas escrito, testemunhado. Claro. David seria tio David por enquanto. Visitas regulares, envolvimento em decisões importantes. Contato de emergência. Mas Rebecca teve que concordar com total transparência. Qualquer namoro, qualquer contato com Connor, qualquer mudança importante. David sabia primeiro. E terapia, acrescentou David. Rebecca precisa de terapia individual para entender por que ela parou e por que isso aconteceu. Rebecca concordou com tudo. Ela já tinha começado a fazer terapia, o que realmente nos surpreendeu a todos. Eu também preciso entender, ela disse calmamente. Porque destruí a melhor coisa da minha vida. A primeira visita sob o novo acordo foi estranha. David chegou ao apartamento de Rebecca com um presente, um elefante de pelúcia para combinar com o cobertor. Você se lembrou, disse Rebecca. Eu nunca esqueci. Oliver, agora com 6 meses de idade, praticamente se lançou em direção a David, balbuciando animadamente. A decisão de David de se manter distante durou cerca de 30 segundos antes de ele cair no chão brincando de esconde-esconde, fazendo Oliver gritar de tanto rir. Ele está tentando engatinhar, disse Rebecca. O pediatra disse que ele está adiantado. Mostre-me. Eles passaram 1 hora incentivando as tentativas de Oliver. David colocou os brinquedos estrategicamente fora do alcance deles enquanto Rebecca o incentivava. Por um momento pareceu que poderia ter sido uma família. Então o telefone de David tocou. Uma mensagem do seu aplicativo de namoro. Ele começou a tentar seguir em frente, saindo com alguém ocasionalmente, mas nunca levando a nada. Mas Julia descobriu mesmo assim. Vocês estão namorando? A voz de Rebecca era cuidadosamente neutra. Estou tentando. Alguém especial? Ainda não. O momento foi destruído. David foi embora logo depois, mas não antes de ensinar a Rebecca as palavras corretas para a canção de ninar do elefante. Semanas se passaram. As visitas se tornaram rotina. Terças e sábados. Às vezes quintas-feiras, se Oliver estivesse agitado e Rebecca estivesse desesperada. David manteve limites, mas eles eram mais suaves do que ele pretendia. Ele trouxe compras quando percebeu que a geladeira de Rebecca estava vazia, consertou a torneira que vazava e instalou portões para bebês quando Oliver começou a engatinhar para valer. Você não precisa fazer isso, disse Rebecca uma noite enquanto David montava uma nova cadeira alta. Precisa comer com segurança. Não é isso que eu quero dizer. As mãos de David pararam na chave de fenda. Eu sei o que você quer dizer. Você me odeia? Às vezes, mas nem sempre. Não, nem sempre. Vitória reapareceu em março.
Tendo finalmente engolido seu orgulho o suficiente para visitar o apartamento comum de sua filha. Ela chegou enquanto David estava lá. Seu rosto era uma máscara de desgosto. Vejo que você ainda está envolvido, ela disse a David. Vejo que você ainda está me julgando, ele respondeu calmamente. Depois de tudo que Rebecca passou, tudo que ela passou, David se levantou, e fiquei orgulhoso da firmeza de sua espinha. Sua filha teve um caso, mentiu sobre a paternidade do filho, cometeu fraude e destruiu a minha vida. O que exatamente ela passou que não causou? O rosto de Vitória ficou vermelho. Como ousa? Ele está certo, mãe. A voz de Rebecca era baixa, mas firme. Eu fiz tudo isso, e David ainda aparece para Oliver, então talvez você devesse agradecê-lo em vez de julgá-lo. Vitória saiu irritada, mas não sem antes fazer um comentário sobre Connor. Pelo menos tendo boa criação. Boa criação? David riu amargamente depois que ela foi embora. Ele abandonou o filho. Ela está tentando reescrever a história, disse Rebecca. Faça parecer que eu fui a vítima, não é? Na versão dela. Não, eu era o vilão. Estou tentando assumir isso. Naquela noite, Oliver disse sua primeira palavra. Não mamãe ou papai, mas Davi. Claro como o dia. Estendendo os braços gordinhos para David. O rosto de Rebecca passou por uma jornada de emoções. Alegria, dor, resignação. Ele está tentando a semana toda. Fiquei torcendo pela mamãe, mas sinto muito, disse David, embora estivesse sorrindo. Oliver agora em seus braços, balbuciando, Davey, 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 como uma canção. Não sinta. Você é a pessoa dele. Você sempre foi a pessoa dele. Rebecca, estou saindo com alguém? Ela disse de repente. David ficou completamente imóvel. Ah, meu terapeuta. Não romanticamente, ela acrescentou rapidamente diante da expressão dele. Quer dizer, estou vendo progresso, entendendo coisas como a forma como usei Connor para nos sabotar porque não achei que merecia você. Não faça isso. Não estou tentando. Só preciso que você saiba que estou trabalhando nisso. Em ser melhor para o Oliver, para o bem e para mim mesma. A primavera chegou com um calor inesperado. Oliver estava engatinhando por todo lugar, subindo nos móveis e balbuciando constantemente. David tornou o apartamento inteiro da Rebecca à prova de crianças, depois o meu e, por fim, o novo apartamento dele. Apenas no caso de... Em caso de quê? Perguntei. Caso ela precise de um descanso. Caso Oliver precise de espaço. Caso ele deu de ombros. Apenas no caso de... A data chegou antes que qualquer um de nós percebesse. Primeiro aniversário do Oliver. Rebecca planejou uma pequena festa, só para a família. Vitória se recusou a comparecer, ainda cuidando de seu orgulho ferido. Mas Patrícia veio, a filha advogada de David, e surpreendentemente, Aileen MC Bride. Eu queria conhecê-lo, disse a ex-esposa de Connors, olhando para Oliver com olhos tristes para ver o que meu marido jogava fora. Por que se torturar? Perguntou Rebecca. Não é tortura, é um encerramento. Connor tem 2 filhos biológicos que nunca conhecerá. Mas Oliver, ela viu David ajudando Oliver a se levantar. O rosto do bebê brilhava de alegria. Oliver tem um pai verdadeiro. É isso que importa. David a ouviu. Eu vi isso na maneira como seus ombros se endireitaram. A maneira como ele segurou Oliver um pouco mais perto. A festa foi simples, mas perfeita. Oliver destruiu seu primeiro bolo com entusiasmo, colocando mais no rosto do que na boca. David e Rebecca trabalharam juntos para limpá-lo, uma dança prática da paternidade que eles desenvolveram sem perceber. Obrigada, disse Rebecca enquanto David dava seu presente de aniversário a Oliver. Um elefante de brinquedo de madeira sobre rodas para presentear este ano. Por ficar quando você tinha todos os motivos para ir embora. Eu não fiquei por você. Eu sei. É por isso que importa. Naquela noite, depois que todos foram para casa, David ajudou a colocar Oliver na cama. Eu observei da porta enquanto ele e Rebecca estavam em pé sobre o berço observando Oliver dormir com seu novo elefante. Ele é perfeito, disse David suavemente. Ele é. Ainda não sei como fazer isso. Como estar na vida dele sem deixar de ser seu pai. Rebecca terminou.
Mas você é David em todos os sentidos que importam. Exceto aquele que conta. Biologia não conta. Amor conta. Aparecer conta. Ficar conta. David ficou quieto por tanto tempo que pensei que a conversa tinha acabado. Então meu advogado disse que eu poderia adotá-lo se Connor encerrasse seus direitos. Se você concordasse. A respiração ofegante de Rebecca era audível até mesmo da porta. Você gostaria disso? Não sei. Talvez um dia. Não foi um sim, mas pela primeira vez em um ano. Também não foi um não. O verão trouxe Connor de volta a Boston por um dia. Ele precisava assinar papéis encerrando seus direitos parentais. Rebecca finalmente o convenceu de que era o melhor para todos. David a levou até o escritório do advogado e esperou no carro com Oliver enquanto ela entrava. É a primeira vez que você fica legalmente sem pai, disse David a Oliver, que balbuciava alegremente em sua cadeirinha. Mas nada está realmente mudando, não é? Ele nunca esteve aqui. Oliver respondeu. Davey. E um sorriso babado. Quando Rebecca saiu, ela estava chorando, mas parecia mais leve de alguma forma. Está feito. Connors não tem mais nada oficialmente com Oliver. Como você está se sentindo? Livre, ela disse. Então olhou para David cuidadosamente. O advogado disse que você perguntou sobre os procedimentos de adoção. Eu perguntei. Só isso, David. Preciso de mais tempo, Rebecca. Não posso simplesmente assumir o papel de pai legal dele porque o pai biológico assinou os papéis. Não estou insistindo. Estou apenas. Ela fez uma pausa. Fico grata por você estar considerando a ideia. Naquela noite, Victoria ligou para Rebecca com um ultimato. Se você continuar com essa farsa com David, vou cortar seu apoio financeiro. Rebecca colocou-a no viva voz. Que charada, mãe! Brincar de casinha com seu ex-marido. É indecoroso. Não estamos brincando de casinha. Estamos criando filhos juntos. Ele não é o pai do Oliver. Ele é o único pai que Oliver já conheceu. Rebecca respondeu. E se você não consegue ver isso, então talvez seu dinheiro não vale a pena. A linha ficou em silêncio. Então Victoria desligou. Ela vai te cortar, disse David calmamente. Deixe-a. A voz de Rebecca era firme. Consegui um emprego a partir da semana que vem. Consultora de marketing. Trabalho principalmente em casa. Não é muito, mas com a pensão alimentícia do Connor. Você conseguiu um emprego? Não fique tão chocada. Eu trabalhava antes de casarmos. Lembra? Lembro que havia algo no ar entre eles. Não romance ainda não, talvez nunca, mas compreensão, crescimento. A possibilidade de algo reconstruído a partir da honestidade em vez de mentiras. Agosto trouxe um susto. Oliver desenvolveu febre alta, trazendo de volta memórias de sua crise de saúde anterior. David os encontrou no pronto-socorro sem ser chamado. Rebecca mandou uma mensagem para ele e ele simplesmente apareceu. É só uma infecção no ouvido, o médico garantiu horas depois. Comum nessa idade. Eles se sentaram aliviados. Oliver dormindo encostado no peito de David. Rebecca afundou na desconfortável cadeira do hospital. Fiquei apavorado. Ela admitiu que era expositose voltando. Eu também. Você veio sem que eu pedisse. Você precisava de mim. Oliver precisava de mim. Nós sempre precisamos de você. David então olhou para ela. Realmente olhou para ela. Eu sei. Eles voltaram juntos para o apartamento de Rebecca. David ficou para ajudar Oliver com a primeira dose de antibióticos. Eram 3 da manhã quando Oliver finalmente se acomodou. Você deveria ir, disse Rebecca, embora sua voz sugerisse o contrário. Eu deveria, mas ele ainda estava lá quando o sol nasceu, dormindo no sofá, com o monitor de Oliver na mão. Patrícia me visitou naquela tarde, acompanhada de sua filha advogada. Nós elaboramos os papéis de adoção, ela disse sem preâmbulos. Caso David decida seguir em frente, ele ainda não decidiu nada. Não, mas quando ele fizer isso, estará pronto. O processo é simples. Os direitos de Connor estão extintos. Rebecca consente. Estudo domiciliar. Aprovação judicial. Você acha que ele vai fazer isso? Patrícia olhou as fotos na minha parede. David com Oliver no parque, na praia,
cobertos de molho de espaguete depois de um jantar particularmente bagunçado. Acho que ele já fez isso. Só não admitiu ainda. Setembro chegou com Marcos. Oliver deu seus primeiros passos de verdade, cambaleando de Rebecca para David e vice-versa. Rindo quando caiu. Seu vocabulário se expandiu além de Davey para incluir mamãe up e elefante misterioso. Elefante. David corrigiu pela 100ª vez. Elefante. Oliver insistiu em abraçar seu bichinho de pelúcia. Chegou perto. Rebecca riu. Eles desenvolveram uma rotina que parecia perigosamente com a de uma família. Jantares de domingo na minha casa, visitas ao parque. Compras de supermercado juntos porque era mais fácil conviver com Oliver quando estávamos em 2 pessoas. David tinha uma chave do apartamento de Rebecca para emergências. Rebecca sabia o código do prédio de David só por precaução. Você está brincando com fogo, avisei David uma noite. Estou sendo prático. Você está se apaixonando novamente pela ideia de uma família. Não, ele corrigiu. Estou me apaixonando pela realidade de uma delas. Confusa, complicada, construída sobre ruínas, mas real, e Rebecca? O que tem ela? David, ele suspirou. Ela é diferente. A terapia, o trabalho, assumir responsabilidades. Ela é diferente, mas diferente o suficiente? Não sei. Outubro trouxe uma surpresa. David estava namorando esporadicamente uma professora chamada Julia, que parecia legal. Ele teve o cuidado de não apresentá-la a Oliver, mantendo essa parte de sua vida separada. Mas Julia descobriu mesmo assim. Você está apaixonado pela sua ex-esposa, ela disse simplesmente enquanto tomava café. Isso não é, e criar um filho que não é seu, mas de alguma forma é. Julia sorriu tristemente. Não posso competir com isso, David. Eu não gostaria. Desculpe. Não sinta. O que você está fazendo? Escolhendo o amor em vez da biologia, o perdão em vez da amargura. É lindo. Complicado e doloroso, mas lindo. Depois que Julia foi embora, David ficou sentado no carro por 1 hora e depois dirigiu até a casa de Rebecca. Ela atendeu a porta de pijama, com Oliver no colo. Precisamos conversar, ele disse. Ok. Ela o deixou entrar e acomodou Oliver com seus brinquedos. O que está errado? Não posso continuar fazendo isso pela metade. O rosto de Rebecca caiu. Você está indo embora? David, por favor. Não, eu não vou embora. Estou dizendo que não posso continuar fingindo que sou o tio David quando sou o pai dele. Acordo pensando nele. Planejo meus dias em torno dele. Eu amo como se fosse meu, porque em todos os sentidos que importam, ele é. O que você está dizendo? Quero adotá-lo oficialmente e legalmente. Mas Rebecca, preciso de algumas coisas de você. Qualquer coisa. Terapia de casal. Você e eu não para reatar, mas para superar o que aconteceu, para construir algo saudável para Oliver. Sim, e o tempo. Isso não é instantâneo. Nós reconstruímos devagar, com cuidado. Oliver vem em primeiro lugar. Sempre. Eu entendo. E se você algum dia mentir para mim novamente? Não vou. Os olhos de Rebecca se encheram de lágrimas. David, eu juro. Eu sei o que perdi. Eu sei o que quase perdi. Não vou arriscar a felicidade do Oliver de novo. David tirou os papéis de adoção. A filha de Patrícia tinha elaborado. Eles estarão prontos quando nós estivermos. Rebecca olhou para eles. Lágrimas caindo livremente agora. Você preparou isso. Patrícia fez isso. Ela me conhece melhor do que eu mesmo. Às vezes eu dizia a mim mesmo, David, você tem certeza? Isso é permanente. Se eu errar de novo, se algo acontecer, Oliver ainda terá um pai que o escolheu, que lutou por ele, que o amou mesmo quando o mundo disse que ele não deveria. Contaram a Oliver juntos, mas aos 15 meses ele apenas riu e exigiu o levante do David. Ele não entende, disse Rebecca. Ele vai entender, respondi. Um dia contarei a ele a história toda, como o amor não se resume a sangue ou circunstâncias perfeitas. Trata-se de escolher ficar quando partir seria mais fácil. Naquela noite organizei um jantar para comemorar a decisão. Patrícia veio, trazendo champanhe. Até Vitória apareceu subjugada tentando aceitar o que não podia mudar.
Suponho, disse Vitória secamente, que Oliver poderia ter um pai pior. Obrigada pelo apoio retumbante, respondeu David secamente. Mas depois vi Vitória observando David com Oliver. Percebi algo mudar em sua expressão, compreensão, talvez, ou apenas resignação a um amor que ela não podia comprar ou controlar. À medida que a noite caía, encontrei David lá fora, com Oliver dormindo em seus braços, olhando para as estrelas. Seu pai ficaria orgulhoso, eu disse suavemente. Você acha? Ele perguntou. Ele sempre dizia que família era sobre escolher aos outros todos os dias. Biologia é só abrir a porta. Estou com medo, mãe. E se eu estiver cometendo um erro? Todo pai tem medo, eu disse. Mas David, você já é pai do Oliver há 1 ano. Os papéis acabaram de oficializar. E a Rebecca? Essa é outra pergunta para outro dia. David beijou a cabeça de Oliver, inspirando aquele cheiro de bebê que não duraria muito mais. Eu consigo viver com isso, disse ele. A audiência de adoção foi marcada para 15 de dezembro, 3 meses após David assinar os papéis. A juíza Catherine Brennan, uma mulher pequena, de cabelos grisalhos e olhar perspicaz, analisou nosso caso em seu gabinete. David estava sentado, ereto, nervoso, em seu melhor terno. Rebecca sentou-se ao lado dele, com Oliver em seu colo, brincando com o martelo de brinquedo que o oficial de justiça lhe dera. Esta é uma situação incomum, disse a juíza Brennan, olhando por cima dos óculos. Sr. Collins, o senhor está pedindo para adotar uma criança que sabe que não é sua biologicamente, após se divorciar da mãe devido à infidelidade que resultou na referida criança. Sim, meritíssimo, respondeu David. Por quê? David olhou para Oliver, que agora tentava morder o martelo. Porque a biologia não determina o amor. Sou pai dele desde o dia em que ele nasceu. A verdade sobre o DNA dele não muda o fato de que ele aprendeu a andar segurando minhas mãos, que sua primeira palavra foi meu nome, que quando ele está com medo ou machucado, sou eu quem ele procura. Senhora Collins, com licença, senhorita Harrison, a senhora concorda plenamente com isso? Meritíssimo, disse Rebecca. David é o pai de Oliver em todos os aspectos importantes. O juiz revisou o estudo domiciliar, os relatórios do terapeuta, o ano cuidadosamente documentado do envolvimento de David. O Sr. M.C. Bride rescindiu todos os direitos? Sim, meritíssimo, confirmou Rebecca. Ele mora em Singapura agora. Ele nunca conheceu Oliver. E vocês dois são pais juntos, disse David com firmeza. Estamos fazendo terapia juntos para garantir que possamos proporcionar ao Oliver um ambiente estável e amoroso. A juíza Brennan os observou e depois olhou para mim. Você é a avó paterna? Eu sou a avó do Oliver, corrigi gentilmente. A parte paterna deixou de importar na primeira vez que o segurei. Ela sorriu levemente. Vejo que é de família. A audiência deveria ser rotineira, mas Vitória escolheu aquele momento para se levantar. Meritíssimo, posso falar? Rebecca empalideceu. Mãe, não. Preciso dizer isso, disse Vitória. Ela caminhou para a frente, digna, apesar do evidente desconforto. Tentei evitar isso. Achei que biologia importava, que dinheiro importava, que posição social importava. Mas observei David no ano passado. Ele ficou quando minha filha, quando o pai biológico fugiu. Ele amou Oliver durante a doença, durante as noites sem dormir, durante uma traição que teria destruído a maioria dos homens. Ela se virou para David. Eu estava errada. Oliver tem sorte de ter você. Foi o mais próximo de um pedido de desculpas que Vitória já conseguirá. E David aceitou com um aceno gracioso. A juíza Brennan assinou os papéis às 14h47 de uma tarde nevada de quinta-feira. Parabéns, Sr. Collins. O senhor é oficialmente o pai legal de Oliver. As mãos de David tremiam ao receber o decreto. Oliver, alheio à magnitude do momento, adormecera encostado em seu ombro, babando levemente no paletó. Obrigado, sussurrou David, embora eu não soubesse dizer se ao juiz, a Deus ou ao próprio Oliver. Comemoramos na minha casa, um jantar tranquilo só com a família. Patrícia trouxe um bolo que dizia pai oficial com glacê azul. Oliver o destruiu com seu entusiasmo habitual, espalhando glacê no cabelo enquanto ríamos.
E agora? Perguntou Patrícia enquanto observávamos David e Rebecca trabalhando juntos para limpar o chocolate de uma criança que se contorcia. Agora eles continuam, eu disse. Dia após dia, escolha após escolha. Você acha que eles vão voltar? Acho que eles estão construindo algo novo, dei de ombros. Inclusive romance, essa é a jornada deles. A primavera chegou novamente, marcando 2 anos desde aquele telefonema horrível sobre o nascimento de Oliver. David e Rebecca haviam encontrado seu ritmo, ainda divorciados, mas em parceria na criação dos filhos. Mudarão-se para o mesmo prédio em apartamentos diferentes, mas próximos o suficiente para que Oliver pudesse se deslocar entre eles quando crescesse. Não é nada convencional, admitiu Rebecca durante uma das nossas manhãs de café enquanto os meninos estavam no parque. Mas funciona. Parece que o nada convencional é a especialidade da nossa família, eu disse, observando pela janela enquanto David empurrava Oliver no balanço, os dois rindo. Marta, posso te perguntar uma coisa? Claro. Como você me perdoou depois de tudo que eu fiz? As mentiras te impedindo de ver o nascimento do Oliver? Como? Pensei nisso, mexendo meu café lentamente. Eu não te perdoei de uma vez. O perdão veio aos poucos, quando te vi lutando para confortar o Oliver sozinha, quando você escolheu o bem-estar dele em vez do dinheiro da sua mãe, quando você foi à terapia e se esforçou. Encontrei seus olhos. Quando você deu ao David a escolha de ser o pai legal do Oliver sem nenhuma condição, eu devia isso a ele. Você não devia nada a ele, disse Rebecca. Você poderia ter ficado com Oliver, se mudado, começado do zero. Você escolheu ficar e reconstruir tudo para o Oliver no começo. Mas, Rebecca, eu te observei nesses últimos 2 anos. Você se tornou alguém diferente, alguém melhor. Ela enxugou os olhos. Estou tentando. Eu sei. É por isso que o perdão foi possível. Naquela noite recebemos uma visita inesperada. Conor MC Bride estava parado na minha porta, parecendo mais velho, desgastado pela vida que havia construído em Singapura. Eu gostaria de vê-lo, disse ele simplesmente. Oliver, só uma vez. Você cancelou seus direitos, eu disse. Eu sei. Não estou tentando mudar isso. Só preciso vê-lo, para saber se ele está bem. Liguei para David, que veio imediatamente com Oliver. Rebecca chegou minutos depois. Estávamos todos na minha sala de estar, a tensão espessa como névoa. Conor olhou para Oliver, agora com 2 anos e meio, cachos ruivos desgrenhados, blocos de montar com intensa concentração. Ele se parece comigo, disse Conor suavemente. Ele se parece com ele mesmo, corrigiu David, aproximando-se protetoramente de Oliver. Você está criando ele? Perguntou Conor. Eu sou o pai dele, disse David. Conor estudou David e assentiu lentamente. Ótimo. Que bom. Oliver olhou para o estranho e imediatamente estendeu a mão para David. Papai, levanta. David o levantou, e Oliver passou os braços em volta do seu pescoço, olhando Conor com cautela. Ele é tímido com estranhos, disse Rebecca, sem ser indelicada, mas com limites claros. Eu sou uma estranha, admitiu Conor. Sempre serei. Ele puxou um envelope. Este é o histórico médico. Tudo da minha parte. Condições, alergias, coisas que você deveria saber. Ele hesitou. E um fundo para a faculdade. É o mínimo que posso fazer. Não precisamos do seu dinheiro, disse David. Não é para você. É para ele. Por favor. Depois que Conor foi embora, ficamos todos em silêncio. Oliver, alheio à tensão, havia retornado aos seus blocos, tagarelando alegremente sobre construir uma torre grande para o papai. Você está bem? Rebecca perguntou a David. Sim, estranhamente sim. Vê-lo só confirmou que eu já sabia. DNA não faz um pai. Aparecer, sim. 5 anos se passaram desde aquele dia. Oliver tem 7 anos agora, é inteligente e curioso, com os maneirismos de David e a sagacidade de Rebecca. Ele conhece sua história, partes apropriadas para sua idade, que o papai David escolheu ser seu pai, que o amor constrói uma família, não apenas o sangue. David e Rebecca se reencontraram lentamente com cuidado. Eles se casaram novamente na primavera passada, em uma pequena cerimônia no meu quintal,
com Oliver como pajem e Patrícia celebrando com um certificado online que ela havia conseguido especialmente para a ocasião. Segundas chances, disse Rebecca em seus votos, não significam apagar o passado. Significam escolher um futuro diferente. Vitória, surpreendentemente, tornou-se uma avó dedicada, embora ainda insista que Oliver precisa de aulas de etiqueta. Connor envia um cartão todo Natal, nada mais. O fundo para a faculdade cresce intocado. David e Rebecca estão determinados a sustentar Oliver sozinhos. Esta manhã, Oliver me pediu para lhe contar novamente sobre quando ele nasceu. Quer a história toda, vovó? Perguntou ele, acomodando-se no meu colo. Então contei a ele sobre o amor que transcende a biologia, sobre seu pai que o escolheu repetidas vezes, sobre sua mãe que aprendeu com seus erros, sobre famílias construídas a partir de pedaços quebrados que de alguma forma se tornam inteiros. Todo mundo sempre foi feliz? Perguntou ele. Não, querida Claire Svetiart. Às vezes ficávamos muito tristes, mas escolhíamos amar mesmo assim. Que coragem, disse ele com naturalidade, e saiu correndo para brincar. Sim, pensei, observando-o partir. Era mesmo. Amar não é ser convidado para o início da história de alguém. É escolher ficar quando a trama toma rumos inesperados, escrever novos capítulos quando o rascunho original se desfaz. Entender que as famílias que escolhemos costumam ser mais fortes do que aquelas em que nascemos. Esse é o legado que deixarei para o meu neto. A consciência de que o amor é uma escolha que fazemos todos os dias. E a atitude mais corajosa que você pode tomar é continuar escolhendo, mesmo quando, especialmente quando, seria mais fácil desistir. E se esta história tocou o seu coração, se te fez pensar sobre família, amor e novos começos, então te convido a continuar aqui neste canal. Cada história traz uma lição, um pedaço de vida e talvez até um reflexo de nós mesmos. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora. Deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar esta mensagem e me conte nos comentários como esta história te fez sentir. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, compartilhe. Às vezes, uma história surge na hora certa. Obrigada por estar aqui. E lembre-se, amanhã, uma nova história espera por você.